quando o ministro do Supremo é atacado, é agredido, porque não se cuida da pessoa física, se cuida da instituição. E isso é de interesse de toda a sociedade. Porque imaginemos que todos os juízes, os desembargadores, os ministros, fiquem intimidados, com medo de terem a si e as suas famílias expostos à agressividade, certamente não é um cenário adequado para o desempenho dessas funções. Então, o presidente da República corretamente mostra esse repúdio, que, creio, seja de toda a sociedade, para que haja paz, tranquilidade na nossa nação. Esses ataques são recorrentes em locais públicos, são coisas covardes, são coisas desleais e que tem que acabar. A pessoa pode protestar, venha aqui para a porta do Supremo e proteste, venha para a porta do Ministério da Justiça, do Ministério, mas não pode tentar impedir as pessoas de viverem as suas vidas com as suas famílias. E esse tipo de agressividade irracional, desumana, está, infelizmente, ainda presente na vida brasileira. Você, como uma jornalista experiente, todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza não cogitam que o ministro do Supremo iria inventar uma narrativa desse tipo. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova, tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra outra. É preciso olhar o contexto e a plausibilidade, a verossimilhança. Imaginemos o absurdo. O ministro Alexandre está com sua família, caminhando no aeroporto e vê uma família qualquer e resolve agredir verbalmente essa família. Isso é ridículo, isso é risível. Obviamente, tudo está sendo levado ao inquérito policial e haverá uma apreciação técnica pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público antes, mas é preciso que as coisas tenham lógica, porque senão você banaliza esse tipo de ocorrência e acaba estimulando uma cultura de ódio. Então é preciso ter seriedade na análise dos fatos. É claro que todas as pessoas têm que ser ouvidas, mas evidentemente nós temos a convicção de que a verdade tecnicamente vai emergir e se configurar nos autos. Eu cogito, Tainá, disso como uma possibilidade. Esse enquadramento legal ele é feito ao final do inquérito, que não deve demorar muito, porque as pessoas já estão sendo ouvidas, as imagens serão juntadas, e aí será possível plenamente uma conclusão quanto às várias possibilidades de enquadramento penal. Entre essas possibilidades, sem dúvida, está essa atinente ao crime contra o Estado Democrático de Direito, que depende de uma circunstância principal, identificar se houve violência, grave ameaça, em que termos. E isso é definidor desse tipo penal específico, sem prejuízo de outros crimes que possam estar configurados. E por que eu digo que é uma possibilidade técnica justificável? Porque, insisto no ponto que disse há pouco a Raquel, no sentido de que quando o ministro do Supremo é ameaçado, é achincalhado, é xingado, isso ganha outra moldura na medida em que não é possível uma sociedade em que agentes públicos, de modo geral, especialmente do judiciário, vivam com medo. Porque imaginemos, se cada juiz do Brasil for julgar pensando, será que eu vou ser xingado no aeroporto? Será que eu vou ser xingado no restaurante? Será que eu vou poder ir para o cinema com a minha esposa, com o meu marido? Isto é um judiciário independente? Não, isso é um judiciário intimidado. E, portanto, nós não podemos, como sociedade, permitir essa intimidação, porque você vai retirar uma condição fundamental de boa aplicação da lei, que é exatamente a independência do Poder Judiciário. Ministro, mas para coibir essa intimidação, não existem os crimes de calúnia, de ataque à autoridade, né? Um crime de ataque ao Estado Democrático de Direito, ele é muito mais adequado para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou não?
Como eu disse, Raquel, há várias possibilidades, né? A gradação é feita a partir do conjunto de provas que está sendo colhida. Nesse momento, você discute teses, possibilidades, porque o inquérito ainda está em andamento. Quando for concluído, com certeza eu terei uma opinião, não sou eu que decido, mas posso e devo opinar publicamente, no debate público, para que nós tenhamos essa dimensão preventiva, eu diria. Daí esse raciocínio do crime contra o Estado Democrático de Direito. É a gravidade do fato em si, mas não era um cidadão comum, uma pessoa que não exerce uma função da natureza do Supremo, que ali estava. Então, você tem razão no sentido de que pode haver, provavelmente houve, crime contra a honra. Pode existir o crime de ameaça, mas pode existir, dada essa singularidade, e essa singularidade que vai ser analisada, se houve um efeito de restrição do exercício do poder. Essa restrição não precisa ser mediante uma coação física. Uma coação moral também significa uma restrição. Ministro, o senhor falou bastante já sobre esse assunto que está em voga, a gente vai conversar muito sobre isso ainda e tratar, mas eu queria trazer uma outra pergunta sobre um outro assunto, preciso falar disso contigo, que está sendo também tratado diariamente aqui no 360, que é a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. Já vi posicionamento do senhor sobre isso, que não faz campanha, mas o seu nome circula. O senhor tem interesse em se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal? Aceitaria o convite do presidente Lula? Tainá, aqui próximo de onde eu estou, existe uma sala que é chamada aqui no Ministério de Sala dos Retratos. E lá tem os ministros de 201 anos, desde que o Ministério foi criado. E vários ministros da Justiça viraram ministros do Supremo. Então, eu diria que é algo mais ou menos comum que haja essa cogitação. Agora, é uma cogitação, um debate, o presidente nunca falou nisso, nem eu, não falarei, ele não falou, não sei se falará. E aí eu penso que você não pode, Tainá, colocar um problema que não existe, uma dúvida. Ah, não, aceita, não aceita. Você só coloca essa dúvida a partir de algo que existe. Como não existe, eu realmente não penso nisso e acho que o presidente Lula tem pelo menos 10 ótimos nomes para nomear, inclusive nomes de mulheres, ótimas juristas, e eu acho que ele vai, em algum momento, tocar no assunto, lembrando, Tainá, que antes a gente tem a definição do Procurador-Geral da República. Então... Ótimo, ainda bem que o senhor já entrou nesse assunto. O senhor é a favor da recondução do Augusto Aras? Eu não posso opinar sem que o presidente da República peça a minha opinião. E darei a ele, claro, na medida que ele peça. O que eu acho que o presidente está certo é em ouvir todos os possíveis nomes. Há quem defenda essa recondução. Eu acho que o presidente deve levar em conta que há pessoas que opinam nesse sentido e ouvir o doutor Aras, como ouvir outros possíveis nomes, novamente, homens e mulheres. Eu acho que ele está no momento, Tainá, ainda de início da formação de opinião. Uhum. E é uma coisa que cabe muito a ele. Ele já deixou claro isso. Nós temos aqui as escolhas dos tribunais, as listas, tudo tramita aqui pelo Ministério da Justiça, mas ministro do Supremo e Procurador-Geral da República, em todos os governos, não é apenas nesse, é uma escolha muito pessoal do presidente da República e acho que ele está ainda iniciando a reflexão sobre isso. Ele nunca, eu tenho assim, a mais absoluta certeza que ele não tem decisão nem sim, nem não, nem para Procurador-Geral da República, nem para Ministro Supremo. Eu apenas, Tainá, lembrei que antes de definir o Ministro Supremo, ele vai definir o Procurador-Geral da República. Ministro, vou voltar para o assunto da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor foi às redes sociais hoje cedo defender a operação de busca e apreensão de celulares e computadores, dizendo que não se tratava de uma phishing expedition, de que havia fatos concretos para ir atrás desses celulares e dos computadores. Estou até com o pedido aqui, a decisão da ministra Rosa Weber, vou passar para a nossa editora-chefe, para a Bianca, daqui a pouco ela até
espelha para nós. E eu queria entender, queria que o senhor explicasse melhor para nós o que fundamenta a operação da PF. As informações que nós temos, acabei de receber o pedido a decisão da ministra Rosa Weber, é que a defesa está de posse de um vídeo que foi feito do ministro Alexandre de Moraes por um dos investigados ali no momento. É atrás desse vídeo que a Polícia Federal está? Na verdade, quando você trata de um procedimento de busca e apreensão, você lastreia na seguinte pergunta: há um fato concreto em investigação? Sim. A busca e apreensão é proporcional à gravidade do delito? Sim ou não? E isso deriva do artigo 240 do Código de Processo Penal. Então, o delegado que conduz o inquérito respondeu sim a ambas as perguntas quanto à necessidade e proporcionalidade da diligência. Foi requerido, o Poder Judiciário deferiu. Eu fiquei espantado de ver questionamentos dizendo que a diligência não se justificava, quando você não tem uma procura especulativa de provas, você não está fazendo uma devassa, existe um fato. Então, você pode ter vídeos, pode ter fotos, pode ter mensagens de texto, antes, durante e depois. Infelizmente, esse tipo de engendramento, às vezes, acontece por WhatsApp. Ou depois a pessoa vai e até comemora. Então é isso, é algo normal, corriqueiro, eu diria até básico hoje, que haja uma operação de busca e apreensão. E daí eu ter como constitucionalmente responsável pela Polícia Federal no ponto de vista administrativo, feito essa postagem diante da minha perplexidade, do meu espanto com esse tipo de questionamento. Sobre esse vídeo, em particular, não. Eu realmente não sabia disso, mas tudo que puder ser colhido, é importante que vá ao inquérito. Então, se houver este vídeo, muito bem, que vá ao inquérito. O ideal seria que a própria defesa apresentasse, ou venha apresentar, mas também você pode ter fotos, pode ter mensagens, como mencionei. Então, esse foi o objetivo da diligência, para que, como eu disse, nos dias de hoje, busca e apreensão de celular é quase uma commodity em investigação, exatamente quando você tem um fato concreto, né? O que você não pode fazer é exatamente uma especulação. Eu vou pegar aqui o celular da Tainá para saber se um dia ela cometeu um crime. Isso não pode, que é exatamente a Fish Expedition. Mas, nesse caso, não. Você tem um fato concreto, tem um ministro supremo que fez uma representação por escrito à Polícia Federal. A Polícia Federal tem a obrigação de investigar a partir dessa representação.